Nas duas últimas semanas, o que tem ocupado boa parte dos noticiários, jornais, revistas e telejornais, é a 14ª fase da Operação Lava Jato da Polícia Federal, alcunhada de erga omnes, expressão em latim, um jargão jurídico usado para expressar que uma regra vale para todos, ou seja, que ninguém, nem mesmo os donos das maiores empreiteiras do Brasil, estão acima da lei. E assim foram presos os presidentes da Odebrecht e da Andrade Gutierrez. Não sabemos onde toda essa história irá parar. E se de fato faremos história enquanto nação, na luta pela corrupção, ou se tudo acabará em pizza, como sempre. O último capítulo dessa história é curioso. O agora preso presidente da Odebrecht, de uma das celas da Polícia Federal, enviou um bilhete aos seus advogados. Do bilhete é retirada a seguinte expressão, uma simples frase: destruir o e-mail sondas. Numa clara demonstração de apagar provas. E o mais incrível dessa história toda é a explicação do advogado sobre a frase. Abrem-se aspas, a explicação. Destruir, diz o advogado, nada mais é do que esclarecer o conteúdo do e-mail e aniquilar a interpretação equivocada que a Polícia Federal deu a esse e-mail. E continua o advogado. Chega a ser infantil a acusação da PF de que esse bilhete, esse termo, constitui a prática de um crime. Esta cena toda foi notícia praticamente por todos os jornais de nosso país. A essa altura você deve estar se perguntando o que os presidentes dessas empreiteiras e seus advogados e toda essa história tem a ver com o nosso tema. Culpa à luz da graça. Essa resposta, prometo, será dada posteriormente em nossa meditação. Agora, convém lembrarmos do que já foi tratado ao longo desse mês a respeito da culpa, o que já ouvimos, o que já falamos a respeito da culpa. Já vimos que muitos, em função dos pecados cometidos, não conseguem se perdoar e assim carregam um grande fardo, um grande peso, que é a própria culpa, que por sua vez afunda a pessoa num lamaçal de sentimentos destrutivos, como a autopunição, a autocomiseração, a vergonha e, em casos extremos, até a autoflagelação. Vimos também que existe o sentimento de culpa sem culpa. É aquele tipo de pessoa que está sempre se desculpando de tudo, das coisas mais simples da vida. É aquela pessoa que pede desculpas por ter tossido, pede desculpas porque espirrou, ou pede desculpas porque simplesmente se escorregou na cadeira. Está de tal maneira tomada pelo sentimento de culpa que, mesmo sem tê-la, pede desculpas. Vimos também que existe o sentimento de culpa com a culpa real. Esse é o caso da pessoa que é responsável pelo crime e pelo pecado, e por conta da consciência do seu erro, do seu pecado, se afunda no lamaçal desse sentimento e não consegue se perdoar, achando-se indigno, e assim cria mecanismos psicológicos para se livrar de todo esse emaranhado emocional. E vimos também que existe a culpa sem o sentimento de culpa, que é o oposto dos sentimentos anteriores. Recentemente, vimos nos telejornais uma notícia que ilustra bem esse fato. José Felipe, um promotor de festas no Rio de Janeiro, um jovem, atacou 3 pessoas com golpes de estilete na casa de seu próprio irmão, onde ele mesmo organizara uma festa.
Uma das vítimas teve, dentre outros ferimentos, metade da orelha cortada, e a noiva, dentre vários ferimentos pelo corpo e rosto, teve o rim perfurado por José Filipe. Depois de promover o banho de sangue, o agressor foi encontrado pela polícia num dos quartos da casa, junto à sua namorada, desfrutando do sono dos justos, como se nada tivesse acontecido. É o caso clássico de alguém que não tem sentimento de culpa nenhuma, ainda que tenha culpa. Até agora, falamos de sentimentos de culpa, do que sentimos, o que experimentamos diante da culpa. Mas o que dizer da culpa mesma? O que dizer da realidade da culpa, independente daquilo que sentimos a respeito dela? Refiro-me à esfera legal, ou, em nossa realidade, da esfera bíblico-teológica, da culpa pelo pecado, da culpa do pecado. Vimos até agora que, de uma forma ou outra, não lidamos muito bem com a nossa culpa pessoal, ou a assumimos com sentimentos destrutivos, ou não a assumimos como responsabilidade pessoal. E há ainda os que, conhecedores do crime e da culpa que lhes são inegáveis, tentam a qualquer custo se desvencilhar dela. Esse é o caso do presidente da empreiteira que citei no início, que, conhecedor dos fatos, conhecedor do erro, conhecedor do crime e do pecado, solicita que a prova, o e-mail que o incrimina, seja destruído. Eis a razão de eu citar o fato. Assim, até agora falamos da realidade pessoal do pecado e da culpa e dos mecanismos emocionais, sofisticados ou não, com que lidamos com a culpa. Contudo, há uma outra realidade, queridos irmãos e irmãs. Há uma outra realidade, além da dos sentimentos a respeito da culpa, que precisamos meditar. Há uma outra esfera, e é sobre ela que gostaria de conversar com os irmãos e irmãs nessa hora. É preciso, no entanto, nos situarmos um pouco a respeito do texto que acabamos de ler. A epístola aos Romanos, a carta aos Romanos, é uma pérola quanto à sua profundidade teológica. Paulo, o apóstolo, de forma brilhante, trata de questões conceituais e fundamentais para a compreensão da fé cristã de seus destinatários, ou seja, os romanos. Nessa época em que a carta foi escrita, havia em Roma um certo número de judeus, e que, por certo, viriam a se tornar os primeiros indivíduos que mantiveram contato com o cristianismo. Assim, os primeiros cristãos em Roma, na verdade, eram judeus. No terceiro capítulo, que é o que lemos, o contexto é o de um grupo de origem judaica que se julgava em detrimento dos gentios, daqueles que não eram judeus. Esse grupo se julgava privilegiado por pertencer à nação judaica, e assim esse grupo imaginava estar, de certo modo, duplamente abençoado, pois possuía o sangue israelita, o sangue judeu, era uma das bênçãos, e agora estavam alcançados pela graça de Jesus Cristo, a segunda bênção. Portanto, esse grupo imaginava estar acima dos gentios em relação ao pecado, uma vez que eram de origem judaica, eram da nação judaica, possuíam, de certa maneira, um sangue real, e agora eram alvos da graça e da misericórdia de Jesus Cristo. Portanto, se julgavam superiores aos demais, aos gentios. É sobre esta realidade que o apóstolo Paulo, então, tem que escrever. É preciso orientar esse grupo do que é, de fato, real. Os argumentos do apóstolo Paulo seguem uma evolução interessante. Num primeiro momento, admite que, de fato, pois, um certo privilégio, há um certo privilégio em se pertencer à nação judaica.
num texto que nós não lemos, o capítulo 3, versículos 1 e 2, nós temos na tela, diz o seguinte: esse é o argumento de Paulo, a pergunta daqueles judeus. Qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, diz Paulo, muita vantagem, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Quando esse grupo lê e ouve esta afirmação de Paulo, a essa altura, o grupo que se julgava superior aos gentios por ser judeu, imaginava que tinha logrado êxito em seus questionamentos ao apóstolo, e que sim, Paulo, com estas palavras, concordava com o posicionamento do grupo. Paulo dizia que de fato era um grande privilégio, que era vantajoso ser judeu. Então, o grupo imaginava que estava no caminho certo em suas percepções raciais e religiosas. Porém, o grupo não contava com a sagacidade apologética do apóstolo, que com suas perguntas e respostas retóricas conduzia o assunto para um outro desfecho. Construía o seu raciocínio com afirmações positivas que serviriam à frente para uma conclusão negativa, e isso confundia o grupo. Esse é o caso. É vantagem ser judeu? Sim, diz Paulo, muita vantagem. Uma dessas vantagens são os oráculos de Deus confiados aos judeus. Contudo, estes oráculos de Deus serviram justamente para construir a noção, o entendimento de que a injustiça presente na humanidade trazia a todos, mostrava a todos, iluminava para todos a justiça de Deus. A injustiça presente no mundo iluminava a todos a justiça de Deus. Se por um lado era vantagem tê-los, os oráculos de Deus, por outro, a responsabilidade de os ter tornava ainda maior a responsabilidade de Israel. Afinal, eram iluminados pelos oráculos. E assim, o passo seguinte do apóstolo foi o de mostrar ao grupo que se julgava melhor e mais puro que os gentios. O passo seguinte de Paulo foi demonstrar que a culpa do pecado, assim como a injustiça, pesava sobre todos. Não apenas sobre os gentios, mas tanto a gentios quanto a judeus, e a expressão que ele usa é judeus e gregos. Paulo não se referia aqui exclusivamente aos nascidos na Grécia, não, mas a todos os nascidos fora de Israel. Gregos eram tidos como gentios. Veja como o apóstolo resume os seus argumentos. Notem, lá no princípio ele diz que era vantajoso ser judeu, que era interessante sim ser judeu. E no texto que nós lemos, versículo 9, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Romanos 3,9, o texto que lemos. Essa é a outra realidade da culpa, não a do que sentimos, não a de que sentimos, dos nossos sentimentos, mas a realidade mesma da culpa, a sua universalidade. A culpa de Adão e Eva, o pecado de Adão e Eva, recai sobre todos nós. Você não comeu o fruto do jardim do Éden. Nenhum de nós assim o fez. Mas por sermos humanos, tornamos-nos responsáveis por aquele ato. Não há como fugir a essa realidade. O pecado de Adão é o seu pecado, é o meu pecado, é o nosso pecado. A culpa recai sobre todos indistintamente. O mesmo se dá ainda hoje, por exemplo, com o povo brasileiro. O Brasil é conhecido como uma nação de corruptos.
Todos assumimos essa culpa como nação. Somos brasileiros. Mesmo que eu seja honesto individualmente, na coletividade estou incluído entre os corruptos. Sou conhecido como corrupto enquanto brasileiro. O que se diz dos argentinos? Que são milongueiros. São todos assim? Não. Mas são conhecidos como tal. E as características dos povos são todas assim. Assim, a culpa do pecado é para todos. Diz o apóstolo que não há um justo, nenhum sequer, que não tenha pecado e cuja culpa não recaia sobre si. Não há um só de nós. Você e eu não podemos fugir dessa culpa, não podemos pedir que destruam a prova. Não podemos pedir que enterrem o fruto do jardim do Éden ou que o queimem para não nos incriminar. Não podemos pedir que enterrem o fruto do Éden para eliminarmos a prova. A prova da culpa do pecado humano não está no fruto comido pelo primeiro casal. A prova não está lá. A prova está dentro de todos nós. A prova pelo pecado faz parte de nós. Somos todos nós. Não há como esconder, não há como aniquilar a prova, pois nós somos a prova. O nosso pecado está estampado a cada instante e prova que de fato é assim. Se por um lado precisamos reconhecer e confessar os pecados individuais que cometemos, como fizemos no culto agora há pouco, por outro, é preciso também reconhecer a natureza pecadora de toda a humanidade e a nossa inclusão nela. Nós estamos incluídos no pecado da humanidade. Não há como nos livrar dessa culpa. Veja o que nos diz Paul Tournier a esse respeito. A culpa está universalmente presente na alma humana e não podemos tratar dela sem tratar das interrogações religiosas que ela levanta. E como então tratamos dessa culpa universal que recai sobre todos nós, da qual não podemos fugir? Como tratar dela? Tim Keller, pastor da Igreja Presbiteriana do Redentor em Nova York, nos dá a pista. Nós temos na tela. Tim Keller nos dá a pista de como tratamos isso. Diz ele, no seu livro A Cruz do Rei: Deus criou o mundo em um instante e foi um belo processo, mas Ele o recriou na cruz e foi um processo horrendo. A resposta de Deus à culpa que recai sobre todos nós. Essa é a resposta de Deus. Há quem pense que toda essa situação pode ser resolvida, essa situação da culpa universal, há quem pense que ela pode ser resolvida se tivermos sempre boas atitudes. É uma tentativa de lidar com o pecado que recai sobre todos nós e ficar com a consciência tranquila. Por esta visão, devemos sempre cultivar atitudes de abnegação para com o próximo, o que para o próximo será sempre bom, evidente. Mas de nossa parte, como remédio para o pecado, não sei se alcançará algum êxito. Vejamos. Se levo uma vida abnegada, pensando primeiramente em me sentir justificado de meu pecado diante de Deus, na verdade não estou vivendo de forma abnegada. Não estou preocupado com as pessoas, estou preocupado comigo mesmo. Não estou agindo com bondade com os outros. Assim estou, na verdade, pensando em mim mesmo e não no outro. Nesse caso, a minha bondade, na verdade, é a maquiagem do meu egoísmo. E há muita bondade maquiada de egoísmo. Serei bom para solucionar o problema do pecado que recai sobre mim, não porque eu me condoa pela dor do outro. É a clássica cena do sujeito que ajuda a velhinha a atravessar a rua. Não ajudou a velhinha a atravessar a rua por causa dela mesma. Fez isso
para que possa olhar no espelho e saber que é o tipo de pessoa que ajuda velhinhas a atravessar a rua. E por certo, pensa ele, isso será levado em conta por Deus. Deus há de observar isso em mim. Há também quem pense que o problema do pecado universal se resolva com a vida pautada na moral. Uma vida ética irretocável me justificará diante de Deus quanto à culpa do pecado. Esse é o tipo mais comum em nossas igrejas. Pessoas que estão sempre com o código moral debaixo dos braços. Contudo, sabemos que essa atitude também não se firma diante de Deus. Tais bastiões da moralidade assim agem, iludindo-se de que a sua santidade e a sua pureza moral serão levadas em consideração quanto ao pecado universal que recai sobre todos. Eis, queridos irmãos e irmãs, as razões pelas quais essa situação não pode ser resolvida por nenhum de nós. Porque até mesmo na intenção de ajudarmos pessoas ou buscarmos a santidade, estamos sujeitos ao pecado. Mesmo agindo assim, incorremos até no pecado. Como então? Como então resolvemos a questão da culpa do pecado? Nesse caso, é preciso olhar para fora de nós. É preciso olhar além de nós. Precisamos olhar para Jesus Cristo. Foi isso que Paulo mostrou aos romanos ao afirmar: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Jesus Cristo ofereceu-se em sacrifício numa cruz para que a culpa do pecado recaída sobre você possa ser redimida, possa ser anulada. Não há gesto mais humanitário que este, não há gesto mais amoroso que este, não há gesto mais poderoso para a remissão dos pecados que esse gesto na cruz. Essa é a bela notícia. A boa notícia é a de que você não precisa fazer nada. A boa notícia é a de que você não precisará ter atitude X ou Y ética para ser justificado da culpa do pecado. É a graça de Jesus Cristo quem nos livra da culpa. Se o pecado é para todos, a graça também é para todos. Se o pecado alcançou a todos, a graça também alcança a todos. Essa é a bela notícia para todos nós. E essa é a forma de tratarmos com a culpa que pesa e que recai sobre todos pelo pecado. Essa culpa é tratada olhando para Jesus, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Se você está cansado de sentir-se culpado, se você quer experimentar a alegria de ser livre da culpa do pecado, você precisa entregar as rédeas da sua vida a Jesus Cristo, entregar o seu coração. Tome uma decisão quanto a isso. Para ajudá-lo, há no banco um cartão, o cartão da decisão. Você pode preencher se você quiser e se você julgar que você precisa fazer isso, que você precisa depositar em Jesus Cristo toda a sua confiança. Se você entende que você precisa depositar toda a expectativa da sua vida em Jesus Cristo e entregar a Ele toda a culpa que recai sobre você, você pode fazer isso. Você pode preencher esse cartão. Você pode entregá-lo a um dos diáconos. Nós iremos orar por você, para que Deus o auxilie nessa caminhada da fé e da esperança. Assim, queridos irmãos e irmãs, essa é a forma de que nós precisamos fazer para tratar da culpa. Dos sentimentos de culpa nós já vimos, nós já entendemos, mas também precisamos tratar da culpa que recai sobre todos. E ela só pode ser feita pelo nome de Jesus, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Assim possa Deus nos abençoar, assim possa Deus nos fortalecer, para que, inspirados por esta palavra, coloquemos a nossa fé, única e tão somente, em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa vida, o nosso Redentor. A Ele, pois, toda a glória.
Que Deus assim nos abençoe.